Oi, oi, meu nome é Haridan e você está no canal Seja Luz. Então seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós já vamos para o 15º capítulo desse livro aqui, Eventos Finais. Nós iremos falar sobre o selo de Deus e a marca da besta. Um assunto que eu acredito que você já tenha ouvido falar em algum momento, mas talvez você não consiga compreender muito bem. Na verdade, aqui no canal eu já gravei um vídeo sobre o selo de Deus e um outro vídeo sobre a marca da besta. Eu aconselho muito vocês assistindo esses vídeos porque lá eu falo de forma mais profunda sobre esses temas. Eu vou deixar o link aqui no vídeo e também na descrição para você estar assistindo depois. E hoje nós iremos ver o que esse livro aqui, Eventos Finais, vem falando sobre esse tema, sobre esse assunto tão importante, em especial nesses últimos dias nos quais eu e você estamos vivendo. Mas antes, já te peço para se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, e não se esqueça também de ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo aqui no canal. E agora, antes de iniciarmos o nosso estudo, te convido a juntos fazermos uma oração. Oremos. Pai querido, Pai bondoso, nosso Deus mantenedor, mais uma vez aqui, ó Pai, nos reunimos para buscarmos a Tua presença. Então venha nos dar luz, venha nos dar entendimento para compreender a mensagem de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, nos últimos vídeos nós estudamos alguns temas, alguns eventos que ocorrerão bem próximos à volta de Jesus Cristo. Nós vimos sobre a sacudidura, vimos ali sobre a chuva serôdia e vimos também o resultado da chuva serôdia, que é o alto clamor. O que seria o alto clamor? O último convite, a última advertência de Cristo a toda a humanidade. E diante o alto clamor, toda a humanidade então terá a oportunidade de conhecer as verdades sobre Jesus Cristo, a verdade revelada em sua palavra. Sendo assim, muitos aceitarão o último convite de Cristo, abandonando Babilônia, deixando de lado os ensinos falsos de homens e se unirão então aos fiéis do Senhor, colocando em prática os verdadeiros ensinos de Cristo Jesus. Mas também terão aqueles que irão rejeitar esse último convite, irão rejeitar a última advertência de Cristo. Ou seja, haverá apenas duas classes. Aqueles que se unirem a Cristo Jesus, abandonando Babilônia, automaticamente receberão o selo de Deus. Por outro lado, aqueles que rejeitarem o convite divino, permanecendo nas práticas ali dos falsos ensinos, obviamente então receberão a marca da besta. Aqui no livro vem nos dizendo: ao nos aproximarmos do fim do tempo, a distinção entre os filhos da luz e os filhos das trevas será cada vez mais clara. Eles estarão cada vez mais em desacordo. Ou seja, mesmo que muitos não se manifestem realmente ali contra Cristo, contra suas verdades, essas pessoas também não se posicionarão corajosamente ao lado de Cristo Jesus. E o indivíduo que fica em cima do muro, ele já tomou sua decisão ao lado do inimigo. Como eu disse, haverá apenas duas classes. Aqueles que se posicionam corajosamente ao lado de Jesus Cristo, ao lado da verdade, que adoram unicamente o Senhor e seguem unicamente os seus ensinos e princípios, e por outro lado, aqueles que irão preferir continuar no engano, seguindo os falsos ensinos de homens. E aqui no livro também vem falando algo muito importante, que eu já até comentei em outros vídeos, que é a questão de nós sermos julgados de acordo com a luz que nós recebemos. E, obviamente, aqueles que têm uma luz maior também têm uma maior responsabilidade. Muitas pessoas não têm muita luz, mas vivem fielmente de acordo com o conhecimento que têm. Aqui no livro vem nos dizendo: ninguém será condenado por não atentar à luz e ao conhecimento que nunca teve e não pôde obter. Então, como eu disse, ninguém será condenado por uma luz que nunca obteve. Mas veja o que o livro vem nos falando aqui sobre aqueles que têm uma luz maior. Os que tiveram grande luz e a desprezaram, encontram-se em pior situação do que aqueles a quem não foram concedidas tantas vantagens. Eles exaltam a si mesmos, mas não ao Senhor. A punição imposta aos seres humanos será em todos os casos proporcional à desonra que eles causaram a Deus. Ou seja, nós precisamos viver de acordo com a luz que nós recebemos e buscar mais e mais luz, mais e mais conhecimento sobre Jesus Cristo, para assim nós crescermos em graça e sabedoria e também para alcançarmos mais pessoas para Cristo Jesus. E falando sobre isso, é muito interessante porque existem muitas pessoas que de alguma forma fogem do conhecimento da verdade, se privam de conhecer a verdade, para assim então não terem responsabilidade. Porém, se você
tem a oportunidade de conhecer sobre Jesus, de conhecer as verdades que nós encontramos na Bíblia Sagrada, mas se priva disso, foge disso, você será julgado da mesma maneira que aquele indivíduo que obtém o conhecimento, que obtém a luz. Veja o que nos diz aqui no livro. Os que têm a oportunidade de ouvir a verdade, mas não se esforçam para ouvi-la ou compreendê-la, pensando que, se não a ouvirem, não serão responsáveis, serão considerados culpados diante de Deus, como se a tivessem ouvido e rejeitado. Ou seja, não há desculpa para a cegueira voluntária. Por isso é muito importante nós estarmos sempre dispostos e com os corações abertos para conhecer a vontade de Deus, para conhecer mais sobre o nosso Salvador e para compreendermos melhor aquilo que Jesus quer nos revelar por meio da sua santa palavra. Mas afinal, o que seria então o selo de Deus? Como eu já disse, aqui no canal tem um vídeo que eu já gravei falando sobre esse assunto de forma mais detalhada e de forma mais profunda. Então, por isso, mais uma vez eu te aconselho a, depois desse vídeo, estar assistindo esse vídeo sobre o selo de Deus para entender melhor esse assunto. Mas de forma resumida, o selo de Deus e a marca da besta tem a ver com a adoração. Ou eu adoro a Jesus Cristo, seguindo seus ensinos e guardando seus mandamentos, reconhecendo Ele como o Senhor e Salvador da minha vida, ou então eu adoro a besta seguindo seus princípios, ensinos estabelecidos por homens. Veja o que nos diz aqui em Isaías, no capítulo 8, versículo 16. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. E é interessante porque essa questão de selo era algo muito comum lá nos tempos bíblicos. Lá naqueles tempos, um selo ele precisava conter 3 características. Precisava ter ali o nome do governante, ou proprietário, precisava também ter o seu cargo, função ou posição e também precisava conter ali o seu território, a extensão do seu território. E ao analisarmos a lei de Deus lá em Êxodo, no capítulo 20, nós percebemos que o único mandamento que traz essas 3 características é o 4º mandamento que vem falando ali sobre a guarda do sábado. Naquele mandamento nos diz que Deus, ou seja, o governante, o proprietário de todas as coisas, ele fez, ou seja, qual que é a sua função? Ele é o criador, todo o universo em 6 dias. Então, qual que é o seu território? Todo o mundo, todo o universo. Ele é o dono de todas as coisas. Então, nós vemos ali a presença de Deus, nós vemos ali a sua função como criador e nós vemos também o seu território, que é todo o universo. E é exatamente o 4º mandamento que é o mais esquecido e, ao mesmo tempo, mais atacado pela humanidade. O selo de Deus se encontra em toda a lei do Senhor, mas de forma mais específica, mais especial, nós percebemos a sua presença ali no 4º mandamento, onde vem trazendo essas 3 características que eu já mencionei. Quando nós vamos lá para Ezequiel, no capítulo 20, versículo 12, e também Ezequiel 20, versículo 20, ali Deus nos diz que o sábado é um sinal entre nós, seres humanos, entre os seus filhos e Ele, ou seja, é um sinal entre Deus e o seu povo. É claro que nós precisaríamos de um tempo maior para nos aprofundarmos mais nesse tema, nesse assunto, porque realmente é um assunto muito importante e é por isso que eu te aconselho mais uma vez a estar assistindo o vídeo que eu gravei sobre o selo de Deus. Aqui no livro vem nos dizendo assim: tão verdadeiramente como foi colocado um sinal sobre as portas das habitações dos hebreus, para proteger o povo contra a ruína geral, será colocado um sinal em cada um dos que pertencem ao povo de Deus. O Senhor declara: também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. É o que está lá em Ezequiel, no capítulo 20, versículo 12, que eu também já mencionei aqui. O fato é que o sábado é o memorial da criação. E como assim? Deus ele criou todo o universo em 6 dias. E no 7º dia, o sábado, ele celebra essa criação. A Bíblia nos diz que ele cessou toda a sua obra e ele então descansou nesse dia. Lembrando que Deus não se cansa. Então é claro que ele fez isso para deixar como exemplo. E ele também nos diz que ele não apenas descansou nesse dia, mas ele santificou e abençoou o dia de sábado. Esse é o único dia que foi abençoado e santificado por Deus. Então, sem dúvidas, é um dia especial para o Criador. E quando nós vamos para a lei de Deus, lá no 4º mandamento, onde Deus nos pede para nos lembrarmos do dia de sábado, para guardarmos esse dia, nós percebemos que esse é o único mandamento na lei de Deus que traz Deus como Criador de todas as coisas.
Se nós tiramos o sábado da lei de Deus, não dá para provar na lei que Deus é o Criador, que nós viemos das mãos de Deus. Porque como eu já mencionei aqui, nesse mandamento nos diz que em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Ou seja, o único mandamento que nos traz Deus como Criador de todas as coisas. Aqui vem nos dizendo mais sobre o selo de Deus. O selo do Deus vivo só será colocado nos que se assemelham a Cristo no caráter. Ou seja, irá receber o selo de Deus somente aqueles que hoje buscam se assemelhar mais e mais a Cristo. Somente aqueles que passam tempo com Jesus, que têm ali o desejo de se aprofundar mais e mais no relacionamento com Cristo. O selo de Deus não pode ser colocado sobre pessoas que não amam ao Senhor, sobre pessoas que são amantes do mundo, pessoas que vivem em meio à impureza. A Bíblia nos diz que aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então não há como servir 2 senhores ao mesmo tempo. Ou eu me posiciono ao lado de Jesus Cristo, vivendo em conformidade com a sua palavra, ou então eu me afasto de Deus, seguindo os meus próprios desejos e as minhas próprias vontades. Nós precisamos entender que o amor se expressa na obediência. O próprio Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, aquele que ama a Jesus, automaticamente guarda os seus mandamentos. Quando nós guardamos os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, nós estamos reconhecendo a soberania dele em nossa vida. Nós estamos declarando que nós o reconhecemos como nosso Criador e mantenedor. Estamos declarando que o reconhecemos como Salvador e não apenas como Salvador, mas também como Senhor da nossa vida. Agora leia comigo Apocalipse capítulo 7, versos 2 e 3. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, de acordo com o texto que nós acabamos de ler, nós vemos então a presença de um anjo, e esse anjo ele sai para selar o povo de Deus. Então, em breve, os filhos do Senhor receberão o selo de Deus, o selo do nosso Pai. E diante disso, aqui no livro vem nos fazendo uma pergunta: quem pode suportar o pensamento de ser passado por alto quando o anjo começar a selar os servos de Deus em suas frontes? Então realmente é terrível apenas pensar nisso, Imaginar ali o anjo do Senhor passando, selando os fiéis e simplesmente passando eu ou você por alto. Realmente é algo terrível. Então que hoje nós venhamos aproveitar o tempo que nós ainda temos e assim aprofundar mais e mais o nosso relacionamento com Cristo, buscando mais e mais a sua face, para assim então nós podemos receber o seu selo. Ok, mas agora já entendemos o que é o selo de Deus e o que seria o sinal ou a marca da besta. A primeira coisa que nós precisamos entender é que tudo aquilo que Deus é e faz, Satanás ele tenta imitar. Nós chamamos isso de contrafação satânica. Então, se o selo de Deus é o sábado, obviamente então a marca da besta será um falso dia de guarda. Eu já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre a marca da besta, falei desse assunto de forma mais profunda, então eu te aconselho a assistir depois o vídeo tanto sobre o selo de Deus, como também esse vídeo aí que eu vim falando sobre a marca da besta. Aqui no livro vem nos falando algo sobre a marca da besta. João, o discípulo amado de Jesus Cristo, foi convidado a contemplar um povo distinto dos que adoram a besta ou a sua imagem, observando o primeiro dia da semana. A observância desse dia é o sinal da besta. Talvez isso para você possa parecer algo ilógico, algo sem sentido. Mas quando nós estudamos esse assunto de maneira mais profunda, nós conseguimos perceber isso com perfeita clareza. Aqui nos diz mais: quando vier a prova, será mostrado claramente o que é a marca da besta. Ela é a observância do domingo. Hoje você pode até ignorar esse assunto ou então dar o contra, talvez ficar sem entender, mas chegará o momento, e esse momento está muito perto de chegar, que toda a humanidade, todos verão de forma muito clara o que realmente é a marca da besta. Aqui nos diz mais: o sinal ou o selo de Deus é revelado na observância do sábado, o memorial divino da criação. A marca da besta é o oposto disso, ou seja, a observância do primeiro dia da semana. A verdade é que Satanás sempre quis tomar o lugar de Deus.
E é por isso então que ele sempre busca misturar a verdade com a mentira, para assim enganar o máximo de pessoas possível. Ele tenta tirar o poder criador de Deus e assim se colocar no lugar para ser adorado pelas pessoas. Mas afinal, quando isso ocorrerá? O livro aqui vem nos dizendo: ninguém recebeu até agora o sinal da besta. A observância do domingo não é ainda o sinal da besta, e não será até que saia o decreto compelindo as pessoas a adorar esse falso sábado. Chegará o tempo em que esse dia será a prova, mas esse tempo ainda não veio. Ou seja, o selamento do povo de Deus e o recebimento da marca da besta são eventos ainda que estão no futuro, ainda não ocorreram. Hoje nós ainda temos a oportunidade de estar ao lado de Cristo Jesus. E talvez tenha alguém me assistindo que ainda guarde o domingo. E a pergunta que eu gostaria de te fazer é: por que você guarda esse dia? Você sabe como esse dia passou a ser um dia de guarda dentro da igreja? Você já pesquisou sobre esse assunto? O fato é que Deus concedeu o sábado para os seus filhos como um sinal entre nós e Ele. O sábado é o dia bíblico. O sábado é o único dia que nós encontramos na palavra de Deus, onde Deus nos pede para guardarmos. É o dia que foi santificado e abençoado por Deus desde a criação do mundo. E aqui vem nos dizendo mais: o sábado será a grande prova da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos seres humanos a prova final, será traçada a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. Lembre-se, haverá apenas dois grupos: aqueles que irão se manter fiéis ao Senhor, seguindo unicamente os seus princípios e mandamentos, demonstrando assim amor e lealdade unicamente a Deus, e aqueles que se curvarão diante os poderes terrestres. A escolha é minha, a escolha é sua. E já chegando no final desse vídeo, veja o que vem nos dizendo aqui. Ninguém é condenado sem que tenha recebido iluminação, nem se conscientizado da obrigatoriedade do quarto mandamento. Mas, quando for expedido o decreto que impõe o falso sábado e o alto clamor do terceiro anjo a advertir as pessoas contra a adoração da besta e de sua imagem, será traçada com clareza a linha divisória entre o falso e o verdadeiro. Então os que ainda persistirem na transgressão receberão o sinal da besta. Como nós vimos aqui no início do vídeo, Deus não nos cobra uma luz que nós não possuímos. Deus não leva em conta o tempo de ignorância, mas a partir do momento que Deus revela algo para você, que Deus revela a verdade apresentada em sua palavra, o que você faz diante disso? E aqui vem nos dizendo mais: quando a observância do domingo for imposta por lei e o mundo for esclarecido com relação à obrigação do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, honrará dessa maneira o papado mais do que a Deus. Prestará homenagem a Roma, ao poder que impõe a instituição que Roma ordenou. Adorará a besta e a sua imagem. Por que aqui vem nos dizendo que quem recebe a marca da besta está honrando Roma, está honrando ao papado? No livro Ciência e Religião, que é um livro católico, na página 14, o padre Monsenhor Dr. Emílio José, ele vem dizendo o seguinte: ridícula e embaraçosa seria a situação dos protestantes se devessem eles justificar pelas escrituras toda a sua doutrina. Haja visto o só caso da santificação do domingo. Se nos ativermos somente às escrituras, o dia do Senhor que deve ser santificado é o sábado. E lembrando que isso aqui quem está dizendo é um padre. E ele continua dizendo: tanto no Velho como no Novo Testamento e em nenhum lugar da Bíblia consta que esse dia houvesse sido substituído pelo domingo. Logo, repitamos com os adventistas do sétimo dia: se os protestantes se fiam só nas escrituras, que santifiquem o sábado. Se quiserem celebrar o domingo, é porque reconhece a autoridade da Igreja Católica Romana, que foi ela quem fez essa mudança. Portanto, abracem essa igreja. Então é por isso que nós lemos que quem recebe a marca da besta, quem escolhe o domingo como dia de guarda, está honrando Roma, está honrando o papado. Porque esse próprio livro que nós acabamos de ler, que é um livro católico, vem nos dizendo que quem guarda o domingo reconhece a autoridade
cidade de Roma. E a pergunta que eu te faço é: o que você escolhe? Guardar o sábado reconhecendo Deus como Criador, Salvador e Senhor da sua vida, ou guardar o domingo, um dia estabelecido por homens? Lá em Daniel, no capítulo 7, versículo 25, já nos declarava que a lei de Deus seria realmente jogada por terra. E eu te pergunto, até quando você irá seguir o Senhor do seu jeito? Até quando você deixará de lado os ensinos do Senhor? Até quando você dará desculpas para o próprio Deus? Jesus hoje está te chamando a tomar uma decisão. Então escolha hoje seguir a Bíblia e os seus ensinos. Deixe de lado os ensinos humanos. Tome uma posição ao lado do Senhor Jesus. Lembre-se, haverá apenas dois grupos: aqueles que receberão o selo de Deus e os que receberão a marca da besta. Tome hoje sua decisão ao lado de Jesus Cristo. Não endureça mais o seu coração. E aqui nós chegamos no final de mais um estudo. Espero que você tenha compreendido. Aguardo você para o próximo vídeo. Que Deus te abençoe muito e nunca se esqueça: seja luz na vida das pessoas.